Dando continuidade a essa noite repleta de absorção de conteúdo de altíssimo nível, eu passo a apresentação do nosso próximo palestrante, que com certeza vai seguir abrilhantando essa noite. É o Dr. Carlos Eduardo Lamas, que é advogado, especialista em família e sucessões, com formação em psicologia jurídica, presidente do IBDFAN do Núcleo de Pelotas e conselheiro da OAB da Subseção de Pelotas também. Ele vai tratar da temática do uso capião conjugal. Dr. Carlos, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Daniel e a todos os integrantes do Grupo de Estudos de Direito das Famílias pelo convite. Me honra muito estar aqui, em especial ao lado de grandes profissionais, e é uma responsabilidade muito grande fazer a preliminar da palestra do professor Dimitri, na qual eu admiro muito. O tema que me coube falar, então, é o uso capião conjugal. É um tema que não é tão abordado pela doutrina jurídica e que talvez necessite de uma atenção especial, pois é um instituto que, invariavelmente, ele apresenta de forma fática no dia a dia do advogado familista e que talvez possa passar despercebido diante das peculiaridades, acabando o advogado a não identificar. Mas, então, do que se trata a uso capião conjugal? Nesta fala breve, me proponho analisar o Instituto de modo que a gente venha desmembrar em lotes o artigo 1240-A, já que estamos falando de propriedade e de posse, para que assim possamos analisar cada um de seus requisitos de forma muito breve. Permitam-me ler o artigo na íntegra, para que nós vislumbremos uma análise mais ampla antes de desmembrá-lo. O artigo 1240-A determina que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E o parágrafo 1º ainda versa que o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse artigo, e eu não fico muito à vontade, não tenho uma sensação de que a nomenclatura utilizada por boa parte da doutrina, qual seja, a uso capião familiar, não traz no bojo do seu significado a melhor análise. Porque a uso capião que estamos tratando, ela não contempla qualquer tipo de família. A Constituição Federal ela nos dá expressamente 3 tipos de família: casamento, união estável e monoparental, ok? Só que existem diversos tipos de família implícitos na Constituição Federal. E eu cito apenas 2 aqui para que reflitamos sobre o ideal da nomenclatura. A família anaparental, formada por irmãos; a família coparental, quando os pais se unem somente para ter filhos sem haver conjugalidade. Vejam, são famílias que não contêm conjugalidade. Então, a família conjugal é um gênero que comporta várias espécies, como casamento e união estável. E somente essas 2 estão contempladas no artigo 1240-A. De modo que a nomenclatura correta, ao meu sentir, deve ser o uso capião conjugal, pois a possibilidade de aplicação se dá somente com a conjugalidade, não sendo possível em outros tipos de família que não tenham essa especificidade. Pois bem, passado este problema da nomenclatura, vamos então desmembrar o artigo 1240-A. No primeiro lote, vamos tratar dos 2 anos de posse ininterrupta. Essa é a grande novidade da legislação, porque é o menor prazo previsto para qualquer modalidade da uso capião, inclusive a uso capião de bens móveis. O Cristiano Cassetari, nesse ponto, ele tem um entendimento crítico. Ele entende que é uma penalidade muito excessiva no momento conturbado vivido pela família, que as partes, nesse prazo de 2 anos, estariam organizando a sua vida pessoal. Eu, particularmente, com devido respeito ao professor Cassetari, eu não concordo, porque me parece que o prazo de 2 anos é o suficiente para aquela pessoa que abandonou a família, não só o lar, mas a família, se mostre de alguma forma interessado naquele bem. Além do mais, a vida ela passou a ser muito mais dinâmica, existe uma tendência natural de que os prazos, inclusive judiciais ou burocráticos, eles sejam diminuídos. Mas então, qual seria o prazo inicial para a contagem? Ao meu sentir, seria quando da saída do lar daquele que abandonou, quando um dos cônjuges ou companheiro passe a exercer de forma plena a posse do bem. Vamos então para o segundo lote do nosso terreno.
Imóvel de até 250 metros quadrados e urbano. E aqui eu faço uma indagação. Será que no imóvel rural, em uma área rural, não existe a possibilidade de haver o abandono da família? Por que quem mora na cidade é contemplado com esse direito e quem mora no campo não é? Me parece que a localidade ela não deve ser um critério para a aplicabilidade da usucapião conjugal. Acho que esse é um problema que o artigo nos traz. E quanto à metragem, também temos outro problema, ao meu sentir. Ficou claro que o legislador ele quer proteger aquela parcela da população que carece de recursos financeiros, imaginando que aqueles que conseguiram comprar um imóvel maior que 250 metros quadrados conseguiriam, utilizando-se da sua ameação, adquirir outro imóvel quando da partilha de bens. Vejam, isso não tem nada a ver com o valor do imóvel. Ora, um imóvel, por exemplo, de 200 metros quadrados, no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Vera Soto, com certeza ele vale alguns milhões. E mesmo assim, ele pode ser objeto da usucapião conjugal. Ao passo que uma casa de 260 metros quadrados, em uma vila, uma casa de madeira com 2 peças, com um pátio amplo, onde uma família que passou o dia inteiro juntando lixo na rua, joga o que recolheu para separar o que serve nesse pátio, e veja, essa família de baixa renda, a família mais vulnerável economicamente, a que mais precisa da tutela do Estado, ela não será contemplada com a possibilidade da usucapião conjugal. Então, se o legislador ele quis proteger as famílias de baixa renda, mais vulneráveis, me parece que o critério do tamanho do imóvel não seja o mais correto. Acredito que o critério deveria ser dado sobre o valor da avaliação do bem e não sobre o tamanho. Porque quem será que precisa da tutela do Estado? Aquela família que mora lá na Vera Soto ou a que mora na vila, que não tem nem saneamento básico? Então, me parece que essa é uma reflexão que deve ser feita. O terceiro lote do nosso terreno, ele traz outro requisito, que é que a propriedade seja dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. O que isso quer dizer? Que deve haver condomínio entre os cônjuges sobre aquele bem. Portanto, para haver possibilidade da usucapião conjugal, aquele imóvel, ele não pode ser particular daquele que deixou lá. Então, nós temos 2 situações distintas. Primeiro, quando o imóvel pertence ao casal em condomínio, com cada um sendo dono de uma fração ideal. E segundo, quando o bem pertence exclusivamente a um do casal, porém, por força do regime de bens, o outro tem direito à ameação. E o enunciado 500 do Conselho da Justiça Federal, ele afirma esse entendimento, que a modalidade ela pressupõe propriedade comum do casal. Então, quando a gente falar em propriedade de ambos, leia-se em condomínio ou fruto da ameação. E esse é o entendimento do Cristiano Cassetari. O Fadal já tem um entendimento um pouco diferente. Ele entende que se o imóvel não tem comunhão, ou seja, se é só daquele que se afastou do lar, vai incidir o usucapião conjugal, aí sim, na totalidade do bem. Porém, o entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul é de que há necessidade de que a propriedade seja de ambos. Depois eu posso disponibilizar o número do acordo para quem quiser, só me chamar no privado, no particular, que eu passo esse acordo, que é muito interessante. O quarto lote, vamos tratar do abandono do lar. E essa é a parte do nosso terreno que é mais arenoso, justamente porque traz um contexto talvez subjetivo que o direito se obriga a fazer uma análise totalmente objetiva, sob pena de causar extrema insegurança na aplicabilidade da modalidade da usucapião conjugal. Me parece também que há por parte da doutrina uma interpretação um tanto quanto equivocada quanto ao que quer dizer abandono para fins da usucapião conjugal. Pois bem, qual a interpretação, então, que a gente deve dar ao abandono do lar para fins de usucapião conjugal? Primeiro que ela tem que ser analisada com muita cautela. O enunciado 499 da 5ª Jornada de Direito Civil, que já adianto está revogado, deu a primeira dica de como a gente deveria interpretar. Dizia que o afastamento do lar ele representa o descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais. E aqui que me parece está o grande erro do enunciado. Já na 7ª Jornada de Direito Civil, lá em 2015, houve a substituição desse enunciado. O enunciado 595 ele apresentou uma linguagem muito mais simples para tentar que se interprete de uma melhor forma o abandono do lar, e me permitem a leitura. O requisito abandono do lar ele deve ser interpretado na ótica do Instituto da Usucapião Familiar com abandono voluntário da posse do imóvel, somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. A partir da análise deste enunciado, temos que o critério é a simples soma da disparada do lar conjugal
deixando com que o que ficou no imóvel exerça de forma plena a sua propriedade, como se dela fosse, sem nenhuma oposição por parte do que abandonou, e mais, a total ausência da tutela da família. Ou seja, em nenhum momento se deve tentar identificar o motivo que levou ao abandono. Diante dessa análise, temos algumas situações que irão descaracterizar o abandono do lar. Me perdoem por falar um pouco correndo, que é por conta do tempo mesmo. Primeiro, quando é afastado por ordem judicial. A Maria da Penha é um grande exemplo. Segundo, quando esse abandono ele deve durar por 2 anos ininterruptos, ou seja, não pode haver aquelas indas e vindas do casal, não se soma esses períodos. Por fim, qualquer movimento que caracterize a discordância da morada unilateral já vai descaracterizar o abandono para fins dessa usucapião. Por exemplo, ingresso com ação de divórcio ou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com a partilha de bens, ação de reintegração de posse ou até mesmo ação de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum. E um outro exemplo é quando aquele que saiu do lar continua pagando os tributos do imóvel, que acaba por, obviamente, descaracterizar o abandono. Ainda que, de qualquer forma, continua ajudando a família, mesmo que informalmente, a se manter no lar. E aqui, observem, não há o requisito da ausência da tutela da família. Ele continua ajudando a família a se manter no lar. Então, observe, a análise do abandono ela deverá se dar de forma objetiva, sem em nenhum momento perquirir o motivo ou a culpa pelo abandono, o que suscitou, por parte da doutrina, uma possível inconstitucionalidade, na qual eu não concordo, porque realmente não se analisa a culpa no abandono do lar. O último lote, a gente vai tratar do requisito do uso específico para moradia, não ser dono de outro imóvel, e de ser um direito reconhecido apenas uma vez. Se a pessoa já utilizou uma vez essa modalidade do usucapião, não vai ser possível usar novamente. Até porque a pessoa, em tese, que se utilizou, já terá o imóvel na sua propriedade. A não ser que tenha vendido, mas mesmo assim, tendo vendido, ela não vai poder utilizar 2 vezes da modalidade. Se o casal tem 2 imóveis, ou se aquele que ficou no imóvel já tem outro bem imóvel, também não vai poder se utilizar da usucapião conjugal. Bom, passados os requisitos e análise fragmentada do artigo 1240-A, por fim, já me caminhando para o final, trago uma questão processual do Instituto que causa divergência tanto em sede doutrinária como na jurisprudencial. É sabido por todos que a usucapião ela é tratada, julgada nas varas cíveis, isso é incontroverso. A questão é, a competência para julgar a usucapião conjugal seria da vara cível, da vara de registros públicos, se a comarca tiver essa especialidade, ou da vara de família? Na pesquisa que eu realizei, eu tive a impressão que aqueles doutrinadores familistas entendem geralmente que a vara de família é a competente. Porém, aqueles doutrinadores civilistas, eles tendem a achar que a vara civil seria a competência correta. E em sede jurisprudencial, nós temos igual divergência. Estados como Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, têm entendido que a competência seria da vara civil ou de registro público. Todavia, aqui no Rio Grande do Sul, o entendimento é que a vara de família teria competência para julgar as ações do usucapião conjugal, baseado em 2 fundamentos. Primeiro, trata-se de questões associadas ao relacionamento afetivo e não somente questões patrimoniais. E segundo, trata-se de questões subjetivas, como o abandono do lar, intimamente ligado ao comportamento das partes. Eu me filio ao entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pois é requisito imprescindível da usucapião conjugal que tenha havido a conjugalidade e que dessa conjugalidade haja efetiva comunicação patrimonial, seja em condomínio ou por consequência do regime de bens adotado pelo casal, através da mancomunhão que se forma. Ou seja, por mais que o pedido seja cível, a causa de pedir é o abandono do lar no casamento ou na união estável. Portanto, são pretensões que brotam das relações familiares. Logo, a competência, ao meu sentir, tem que ser da vara de família. E, por fim, sobre o Instituto, eu destaco as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, na qual já me utilizo para encerrar minha fala. Me permitem novamente a leitura. O ministro Fachin, ele entende que o Instituto surge para proteger o direito à moradia, protege o mínimo existencial daquele que materialmente pouco ou nada possui, mesmo em detrimento da hipótese abstrata de tutela à propriedade daquele que abandonou o lar, dando segurança jurídica material àquele que no imóvel permaneceu após ter sido abandonado financeiramente e moralmente.
Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela atenção despendida, pela paciência. Eu espero ter contribuído com este grande evento e assim me despeço. Um grande beijo e um grande abraço em todos e em todas. Obrigada, doutor Carlos.